Então, pessoal, fiquem bem à vontade mesmo para perguntar, para sugerir algo, para comentar. Então, a primeira coisa, a gente começa falando da formação expansiva. O sobrenome da formação expansiva deve ser se ela é intra ou extraaxial. Muitas vezes essa avaliação é difícil, mas a gente deve buscar ao máximo entender se a lesão é intra ou extraaxial. A localização, muitas vezes, só dando o local da formação já nos ajuda a restringir o diagnóstico diferencial. O aspecto, se é sólido cístico ou infiltrativo, e uma vez o tumor sendo infiltrativo, usar a sequência T2, a sequência pós-contraste, para citar se delimita ou não áreas de necrose. A matriz tumoral, a sugestão é avaliar de forma bem criteriosa 4 sequências. A difusão, então, se aquela lesão ela restringe ou facilita a difusão, ou não tem nenhum desses 2 achados. O sinal em T2, se o sinal é baixo em T2, se tem um mismatch T2 flare. A presença de calcificações ou produtos de degradação da hemoglobina na sequência gradiente ou SWI, e o padrão de impregnação. As medidas, quando possível, dar as medidas nos 3 eixos. Tumores infiltrativos é muito difícil a gente conseguir medir eles de uma forma precisa. Tumores muito pequenos também, menor que 1 centímetro, eu costumo dar só uma medida, a medida em apenas um eixo. Lembrar da periferia do tumor, se aquela área de alteração de sinal em T2 e flare em volta do tumor, ela é edema vasogênico, ou nos casos de tumor infiltrativo, pode corresponder também à infiltração tumoral. O efeito expansivo, se desvia a linha média, se provoca herniações, e, por último, outras relações no tumor. Esse ponto é extremamente importante, vou até jogar essa. Esse ponto é extremamente importante, a gente às vezes esquece de incluir, então, se esse tumor ele tem relação com o seio sagital superior, se tem relação com alguma artéria, o efeito que ele determina na calota craniana e nas estruturas adjacentes. Então, bem básico, inicial, 2 lesões temporais à esquerda, ambas com a primeira com sinal alto, em T2, sem realce ao meio de contraste, e a segunda com sinal intermediário, em T2, e um realce homogêneo ao meio de contraste. Uma é intraaxial, a segunda é extraaxial. O que define uma lesão como sendo extraaxial? São os sinais sugestivos, a ampla base dural, alterações ósseas, sinal da cauda dural, como tinha na segunda imagem, o afastamento do cérebro da calota craniana e os sinais definitivos. A presença de fenda licórica, que é essa rima de hipersinal em T2 entre a lesão e o parênquima cerebral, estruturas encefálicas interpostas entre o córtex e a lesão. A gente olhar aqui bem de perto, tinha um vasinho aqui entre a lesão e o mesencéfalo, e córtex entre a lesão e a substância branca. Todos esses são sinais definitivos. Lembrar que os sinais que sugerem lesão extraaxial, eles não são, muitas vezes algumas lesões têm esses sinais, mas são intraaxiais. Como o nome já diz, são sinais sugestivos. Esse exemplo, uma mulher de 24 anos com crises convulsivas há 7 meses. Uma lesão sólido-cística, temporal à direita, intraaxial, com um padrão de impregnação sólido-cístico. Essa lesão, ela não apresentava nenhum daqueles sinais definitivos de lesão extraaxial. Não tinha fenda licórica, nós não vimos córtex interposto entre a lesão e o parênquima, a estrutura encefálica entre a lesão e o parênquima. Portanto, uma lesão uma lesão intraaxial, aqui ele remodela de forma discreta a calota craniana, então provavelmente uma lesão
de crescimento lento. Nesse caso, era um xantoastrocitoma pleomórfico. Coloquei para vocês lembrarem que o xantoastrocitoma pleomórfico, ele é um tumor intraaxial que pode apresentar aquele sinal sugestivo de lesão extraaxial, que é a cauda dural. Outros diagnósticos diferenciais para lesão periférica sólido-cística, aqui eu incluiria o ganglioma, o astrocitoma pilocítico e um eventual oligodendroglioma. Nesse outro exemplo, uma lesão com baixo sinal em T2, sinal intermediário em flare, com intenso realce ao meio de contraste, com alguns sinais definitivos de lesão extraaxial. Aqui a lesão apresentava uma rima licórica. Nessa margem anterior, eu consigo definir um vaso interposto entre o parênquima cerebral e a lesão. Porém, nesse aspecto medial, a gente não conseguia definir. Então, provavelmente, essa é uma lesão extraaxial com um componente de invasão pial. Portanto, trata-se de um tumor extraaxial com um comportamento um pouco mais agressivo. Nesse caso, era um tumor fibroso solitário. Falei primeiro, então, se o tumor é intra ou extraaxial. Agora, falar da localização. Alguns exemplos da descrição da localização. Nesse primeiro, uma lesão córtico-subcortical temporal esquerda, outra temporal medial, acometendo o uncus e o hipocampo, essa outra periventricular, região do ângulo ponto cerebelar direito, e aqui parassagital com base de implantação dural na foice interhemisférica. A localização, ela já ajuda a gente, muitas vezes, a restringir o diagnóstico diferencial, como nesse caso, um paciente jovem, com convulsão há 1 ano, uma lesão com vários cistos, temporal medial à esquerda, com aquele aspecto em bolha de sabão. A lesão apresentava um baixo sinal em T1, nesse caso, era um DINET. Esse segundo exemplo, um paciente masculino de 30 anos, com convulsão há 6 meses, mostrando uma lesão também temporal medial, acometendo hipocampo, giro parihipocampal, giro fusiforme um pouco, com algumas áreas císticas de permeio, um realce pequeno ao meio de contraste. Esse caso é semelhante ao anterior, porém, esse exemplo é de um ganglioma. Muitas vezes é difícil diferenciar o ganglioma do DINET, por isso que nos relatórios nós costumamos colocar tumor neuroglial, que já abrange tanto o ganglioma e o DINET. Se você quiser colocar um tumor neuroglial com aspecto mais sugestivo de ganglioma, também é uma opção. Lembrar que o gânglio, ele realça com mais frequência, ele tem aquele aspecto sólido cístico mais frequente, com calcificação é mais comum também, mas muitas vezes ele sobrepõe um aspecto com o DINET. Um grande desafio para nós são os tumores localizados no recesso posterior do terceiro ventrículo, na cisterna quadrigeminal e aqui adjacente na placa tectal. Os tumores nessa localização, eles muitas vezes envolvem todas essas estruturas e eles podem ter origem nesses pontos anatômicos variáveis. Então, o diagnóstico diferencial acaba sendo muito amplo, como nesse caso. Observem esses 3 exemplos, são lesões semelhantes, localizadas no recesso posterior do terceiro ventrículo, na cisterna da pineal, acometendo a placa quadrigeminal. O primeiro exemplo é um tumor de pineal de diferenciação intermediária. Esse segundo exemplo, agora com realce um pouco mais homogêneo ao meio de contraste, era um papiloma de plexo coroide. E o terceiro, aqui com aspecto, ele infiltra um pouco mais o teto do mesencéfalo, era um glioma de teto mesencefálico. Então, 3 tumores numa região muito próxima.
Um deles da pineal, o outro do recesso posterior do terceiro ventrículo e esse da placa quadrigeminal. Então, lembrar que tumores nessa localização, é interessante lembrar de todas essas estruturas, incluir essas lesões no diagnóstico diferencial. Falei se é intra ou extraaxial, falei da localização, agora o aspecto. O aspecto, a lesão, ela pode ser puramente sólida, sólido cístico, infiltrativo, a gente não consegue delimitar muito bem as margens da lesão, como esse tumor frontal com infiltração do córtex, ou infiltrativa, delimitando essas áreas de alto sinal em T2, que são áreas de necrose. Às vezes, somente o aspecto da lesão e a faixa etária, a gente já consegue definir o diagnóstico. Por exemplo, uma lesão sólido-cística na fossa posterior. E uma criança, diagnóstico é de um astrocitoma pilocítico. No adulto, lembrar principalmente do hemangioblastoma. E no idoso, uma metástase. Então, esses três diagnósticos diferenciais podem ter um aspecto sólido-cístico e essa mesma apresentação na imagem, que diferencia é a faixa etária. Falamos do aspecto, agora da matriz tumoral. Eu reforcei com vocês que na avaliação da matriz tumoral, algumas sequências são extremamente importantes. Primeiro, começar com a difusão. Como nesse exemplo, uma lesão aqui no quarto ventrículo, acometendo vermes cerebelar com restrição à difusão. Alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC. Essa outra lesão periventricular, com alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC. Lembrar que esse componente de difusão restrita, ele infere uma matriz tumoral com maior celularidade, o que comprova na tomografia. Atualmente, esses tumores são hiperdensos na tomografia. No relatório, você pode colocar lesão com restrição à difusão, que pode corresponder à matriz com alta celularidade. Nesse exemplo, uma lesão intraaxial de localização periventricular, com aspecto um pouco infiltrativo, com componente com alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC, e com restrição à difusão das moléculas de água. Nesse caso, o diagnóstico é de um linfoma. Se for olhar a tomografia, ele apresentava um alto sinal ele era espontaneamente hiperdenso na tomografia, o que é esperado nos tumores de alta celularidade. Paciente masculino de 80 anos, formação expansiva, intraaxial, localizada no esplênio do corpo caloso, nessa região periventricular, parietal à esquerda, com aspecto infiltrativo, apresentando componente com difusão restrita, então com alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC, então infere uma matriz tumoral com maior celularidade e restrição e uma impregnação heterogênea ao meio de contraste. Esse caso era um glioblastoma multiforme, o diagnóstico diferencial aqui seria um linfoma, porém o linfoma no imunocompetente, atualmente, ele é mais homogêneo, como a gente viu naquele último caso. Outro exemplo de um paciente masculino de 32 anos, com cefaleia, baixa acuidade visual e perda auditiva há 3 meses, uma lesão comprometendo o quarto ventrículo, assoalho do quarto ventrículo, com um sinal intermediário em T2, apresentando uma intensa restrição à difusão, que comprovada no B1000 e um baixo sinal no mapa ADC. Os diagnósticos diferenciais aqui seriam um meduloblastoma e um ependimoma, porém com essa restrição um pouco mais homogênea, nós pensamos inicialmente em um meduloblastoma, que foi o diagnóstico da lesão. Agora, observe esse caso. Um masculino de 22 anos com cefaleia.
Essa lesão, essa lesão comprometendo o quarto ventrículo, estendendo para os forames adjacentes, o vermes cerebelar, com um flare que chama um flare sujo, um flare que assusta, apresentando um alto sinal no B1000 e um baixo sinal no mapa DC, então restrição à difusão. Porém, olha o sinal em T2, um sinal muito alto em T2, sem impregnação ao meio de contraste. Então, essa matriz tumoral, ela não é sólida, ela é cística, por esse sinal alto em T2 e por não apresentar impregnação ao meio de contraste. Esse caso era um caso de um cisto epidermoide. Então, lembrar que nem tudo que restringe a difusão é matriz tumoral com alta celularidade. Agora, um homem de 25 anos, em tratamento prévio de angioma de retina, mostrando uma lesão intraaxial, localizada no hemisfério cerebelar direito, com aspecto sólido. Essa lesão era altamente vascularizada, a gente consegue ver uns vasinhos aqui, chegando na sequência T2, uma impregnação predominantemente homogênea ao meio de contraste, uma lesão de características semelhantes, porém menor aqui adjacente, e na sequência de difusão, observa que no B1000 é tão preto quanto o líquor, ou mais um pouco, e no mapa DC tem um alto sinal. Então essa lesão, componente sólido dela, facilitava a difusão num paciente com tratamento prévio de angioma de retina. Isso é compatível com um hemangioblastoma dentro do contexto de von Hippel-Lindau. Homem de 38 anos com convulsão. Uma formação expansiva localizada na região temporal esquerda. Essa lesão ela era extraaxial. Observem a rima licórica nessa margem inferior da lesão. Além disso, uma ampla base de implantação dural, e essa lesão também erodia a calota craniana. Os tumores intraaxiais, muito raramente, eles determinam erosão da calota craniana. Então, isso aqui era uma lesão extraaxial, com alguns focos de calcificação ou produto de degradação da hemoglobina de permeio. Porém, esse tumor, ele facilitava a difusão. Tinha um mapa DC muito alto e uma difusão muito baixa. Tumor extraaxial, a gente lembra inicialmente do meningioma, porém esse aspecto da difusão ser muito alta, o mapa DC tem um sinal muito alto, isso é estranho para meningioma, exceto um subtipo específico. Esse diagnóstico era um condrossarcoma. Lembrar que a matriz mesenquimal, ela tem habitualmente um alto sinal no mapa DC e um baixo sinal na difusão, e o diagnóstico diferencial seria exatamente esse subtipo de meningioma, que é o meningioma cordoide. Aqui um trabalho publicado mostrando, ele pegou vários casos de meningioma, avaliando o mapa DC, e foi visto que a imensa maioria dos meningiomas, eles têm um ADC abaixo de 1.3, 1.2, na verdade, e o meningioma, que tem um ADC acima de 1.4, sugere muito esse subtipo que a gente falou, que é o meningioma cordoide. Então, a avaliação da matriz tumoral é extremamente importante e avaliar de forma criteriosa a sequência de difusão. Ainda na matriz tumoral, a sequência de gradiente, o SWI, nos ajuda muito, como nesses exemplos, são lesões, uma parietal esquerda, outra frontal direita, com áreas de baixo sinal, na sequência T2 estrela, que podem corresponder à calcificação ou produto de degradação da hemoglobina. Nesse caso, a gente precisa lançar a mão da tomografia, como nesse exemplo aqui, eram calcificações. A sequência SWI, ela tem duas partes, tem uma sequência de magnitude e uma sequência de fase. A sequência de magnitude, ela é bem semelhante ao T2 estrela,
Os focos, porém, com a sensibilidade um pouco maior, e os focos de baixo sinal, eles podem corresponder tanto à calcificação ou produto de degradação da hemoglobina. Porém, a gente consegue fazer uma sequência de fase, que é um cálculo matemático dessa primeira, na qual os focos com sinal igual das estruturas venosas, eles sugerem ser produtos de degradação da hemoglobina, e quando tem um sinal contrário das veias, sugere ser calcificação. Isso às vezes ajuda, às vezes não é tão simples se definir se é calcificação ou produto de degradação da hemoglobina na sequência de fase. Então, se tiver uma tomografia, vale sempre a pena dar uma olhadinha. Uma mulher de 74 anos, com essa formação expansiva, parietal direita, com aspecto infiltrativo. Na periferia da lesão tinham focos de baixo sinal na sequência de gradiente, podem ser calcificações ou produtos de degradação da hemoglobina. Nesse caso, eram produtos de degradação da hemoglobina. A matriz tumoral na periferia tinha um alto sinal no mapa D1000 e baixo no ADC, então tinha um componente com alta celularidade e uma impregnação ao meio de contraste predominantemente periférica. Então, essa lesão numa mulher de 74 anos com aspecto infiltrativo, então estou falando, poxa, isso aqui deve ser um tumor glial. Porém, uma vez sendo tumor glial, tendo produtos de degradação da hemoglobina na matriz, a matriz com alta celularidade, isso aqui sugere ser um tumor glial agressivo, somado ao fato que é uma paciente idosa. Então, isso aí tem todo o aspecto de um GBM, como era o diagnóstico. Então, pessoal, lembrar, tumor infiltrativo em paciente idoso, muito provável ser um tumor glial de alto grau. E tumores intraxiais, na faixa etária acima de 60, 70 anos, os diagnósticos principais são glial de alto grau, em especial GBM, metástase e linfoma. Geralmente, a maior parte dos casos ficam nesses diagnósticos diferenciais quando intraxial no paciente idoso. Outro exemplo, um paciente masculino de 45 anos, uma lesão frontal direita, com aspecto aqui anterior mais infiltrativo. A margem posterior da lesão tinha essa área cístico-necrótica. Observa que tinham focos de baixo sinal na sequência gradiente. Essa lesão ela tinha um comportamento um pouco mais agressivo, desviando a linha média, comprimindo aqui as artérias cerebrais anteriores ou somente deslocando. O aspecto medial da lesão tinha um componente com maior celularidade e um realce heterogêneo ao meio de contraste. Essa lesão com aspecto infiltrativo e calcificações, comprovadas aqui na tomografia, era um oligodendroglioma anaplásico. Mais um exemplo de uma lesão agora temporal direita, com uma impregnação heterogênea ao meio de contraste e calcificações de permeio. Também tratava-se de um oligodendroglioma, agora com um comportamento um pouco mais dolente quando comparado ao último, era um oligodendroglioma, esse aqui, grau 2. Então, lembrar que a presença de calcificação em tumores intraxiais, esses tumores infiltrativos, ele favorece muito a hipótese de oligodendroglioma, a codeleção 1P19Q. Dentro da matriz tumoral, sempre é importante avaliar o mismatch T2 flare. O que seria o mismatch T2 flare? É quando uma lesão muito hidratada, ela apresenta um alto sinal na sequência T2 e cai o sinal em mais que 50% da sua área na sequência flare. Como nesses exemplos, uma lesão com alto sinal em T2, baixo sinal em flare, essa outra frontal direita, alto T2 e baixo sinal em flare. E esse outro exemplo, esse mesmo aspecto. Isso não é patognomônico de tumores, IDH mutado não codeletado, mas sugere muito esse diagnóstico. Então,
a presença do mismatch T2 flare, que é o alto sinal em T2, com queda no flare, sugere um astrocitoma difuso e DH mutado, não codeletado. Pessoal, se quiserem parar para perguntar qualquer coisa, podem parar, tá bom? Na avaliação da matriz tumoral, ainda por último, a gente avalia a sequência pós-contraste, informando se a lesão tem um padrão de impregnação homogêneo, padrão de impregnação heterogêneo, e uma vez sendo heterogêneo, se é um padrão de impregnação como esse aqui, ó, em pseudo-paliçado. Esse padrão de realce, ele sugere muito um glioblastoma multiforme. Alguns exemplos. Uma lesão com alto sinal em T2, então uma lesão frontal esquerda com aspecto infiltrativo, com alto sinal em T2, baixo sinal na sequência flare, então com aquele sinal que a gente falou, com mismatch T2 flare, sem realce ao meio de contraste e sem componente de alta celularidade, e uma mulher de 48 anos com o primeiro episódio de crise convulsiva, o diagnóstico é de um astrocitoma IDH mutado, não codeletado. Um outro exemplo de uma lesão agora com alto sinal em T2 e também um alto sinal em flare, sem restrição à difusão e sem impregnação ao meio de contraste. Esse daqui também era um astrocitoma IDH mutado, não codeletado, porém sem um mismatch T2 flare. Então, a presença desse sinal sugere esse diagnóstico e a ausência, de forma alguma, exclui. Então, falamos se o tumor é intro ou extraaxial, da localização, do aspecto, da matriz tumoral, agora falar das medidas. As medidas, quando possível, ideal das medidas nos 3 eixos. Porém, como a gente discutiu, tumores infiltrativos muitas vezes são de difícil mensuração. E a periferia do tumor? A periferia do tumor, como nesse caso, uma lesão extraaxial, como que eu sei que é lesão extraaxial? Aqui tem uma rima licórica, vaso interposto entre a lesão e o parênquima cerebral, centrada na goteira olfatória, com um componente na fossa anterior do crânio, um componente intranasal, esse caso era de um estésio neuroblastoma, com uma área de hipersinal em T2, na substância branca, frontal bilateral, que era compatível com edema. Agora, esse outro caso, a gente já mostrou esse exemplo, a periferia da lesão tinha essa área também de hipersinal em flare. Porém, no contexto de um tumor glial, de um tumor infiltrativo, lembrar de colocar nas hipóteses, quando essa área de hipersinal em T2 e flare está presente, que pode corresponder tanto a edema quanto a infiltração tumoral. Então, tumor glial infiltrativo, colocar edema ou infiltração tumoral. Observe esse exemplo, uma mulher de 62 anos, com uma formação expansiva, intraaxial temporal esquerda, com aspecto sólido, uma impregnação heterogênea ao meio de contraste. Esse caso era de uma metástase de adenocarcinoma. Esse outro exemplo, uma lesão frontal direita, com aspecto até periférico infiltrativo, agora com uma área cística ou necrótica de permeio. Observem que tinha uma restrição intermediária no aspecto lateral da lesão, e esse componente sólido, ele impregnava ao meio de contraste. Esse caso era de um astrocitoma anaplásico. A mensagem desses dois casos, como que a gente consegue pensar nesse primeiro sendo uma metástase de adenocarcinoma e nesse segundo como sendo
um astrocitoma anaplásico. A avaliação da periferia da lesão pode nos ajudar nesse diagnóstico. Nesse artigo, ele mostrou que tumores gliais infiltrativos, como o glioblastoma, muitas vezes têm a área de alteração de sinal em T2 na periferia da lesão, ela é celular. Então, essa área, ela pode ter um ADC um pouco mais baixo, diferente das metástases. Esse outro artigo, ele mostrou que lesões gliais, elas podem infiltrar o parênquima fora da área de impregnação, ao meio de contraste. Então, uma vez vendo uma lesão que impregna o meio de contraste, porém a periferia dela infiltra o córtex cerebral, esse aspecto de um edema infiltrativo sugere muito o diagnóstico de glioma. Portanto, a dica seria, frente a um tumor intraaxial, lembrar de apagar o tumor e olhar de forma bem criteriosa a periferia da lesão. Como nesse exemplo, essa periferia da lesão, a gente pode ver que fora da área de impregnação, ela infiltrava o córtex cerebral, e além disso, essa área de edema, ela era um pouco mais celular. Esses achados podem ajudar no diagnóstico diferencial de astrocitoma anaplásico ou glioblastoma com metástase. Esse conceito ficou claro, pessoal? Se alguém quiser que repita, só abrir o microfone e falar. Como é que tá aí, Vitão? Para mim ficou claro, excelente. Se alguém ficou em dúvida, pode falar, mas para mim tá bem claro. Tem muito fera aqui na plateia, né? Tem a Mariana Leite, o Alexandre, só galera boa mesmo. Então, se vocês quiserem perguntar, pessoal, fica à vontade, hein? Então, avaliamos a periferia do tumor. Agora, citar o efeito expansivo, o que esse tumor determina, compressão do parênquima adjacente, se determina herniação, como nesse exemplo aqui. Eu gosto de falar do tumor, falar do edema, e aí, ao final, coloca que o conjunto determina efeito expansivo, caracterizado por compressão do parênquima, desvio da linha média, herniação subfalcina, compressão do sistema ventricular. Então, o efeito expansivo ele é sempre determinado pelo conjunto, né? A lesão e a área de edema. E, por favor, não esqueçam de avaliar outras relações do tumor. Como esse caso, é aquele tumor anterior, uma lesão, ela tem rima licórica, ela tem vaso interposto entre a lesão e o parênquima, então um tumor extraaxial, a localização era parassagital, frontoparietal à esquerda, e determinava deslocava as artérias cerebrais anteriores para o lado contralateral e mantinha amplo contato com o seio sagital superior. Então, nesses tumores, principalmente no meningioma parassagital, avaliar sempre a relação com o seio sagital superior. Não esquecer disso. E avaliar, se conseguir definir se está invadindo ou não, ou, no mínimo, falar se esse seio está pérvio ou não. Então, tem contato e se o seio está pérvio. Tá? Então, não esqueçam, nos meningiomas parassagitais, de falar da relação com o seio sagital superior. Relação com a calota craniana é extremamente importante, como essa lesão frontal direita, erodindo a calota craniana, então sugere um tumor mais agressivo. Nesse caso, um macroadenoma, relação com as artérias carótidas internas. Então, não esqueçam de olhar as outras relações do tumor. Via periferia, via o efeito expansivo, via as outras relações do tumor, principalmente com vaso e calota craniana. Olha que interessante esse exemplo. Uma lesão temporal direita com alto sinal em T2 e flare, focos de baixo sinal na sequência SWI. Aqui eu não tenho a sequência de fase, então podem corresponder a calcificações ou produtos de degradação da hemoglobina.
essa lesão ela não restringia a difusão e não tinha um realce significativo ao meio de contraste. Olhando as outras relações do tumor, observa a calota craniana, a escama temporal direita aqui, como ela está afilada, quando comparada à escama temporal esquerda. Provavelmente trata-se de um tumor com um crescimento bastante lento, que era o caso, um tumor, um tumor indolente. Esse caso era de um oligodendroglioma grau 2. Então, não se esqueçam de avaliar essas outras relações do tumor, principalmente com a calota craniana e com os vasos adjacentes. Pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa da aula, eu vou dar só 2 exemplos rápidos aqui. Tranquilo, se alguém tiver dúvida, está aberto aí, só ligar o microfone. Então, só para revisar mais uma vez esse script de avaliação dos tumores, esse relatório. Aqui, uma lesão, a localização. Então, é intro ou extraaxial, uma lesão intraaxial, uma localização predominantemente periventricular. A matriz tumoral é infiltrativa. Observa que a matriz tumoral no T2 aqui delimita algumas áreas de necrose, com focos de calcificação ou produtos de degradação da hemoglobina de permeio. Além disso, apresentava áreas com alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC, então componentes de alta celularidade, e um realce bastante heterogêneo ao meio de contraste com áreas de necrose. Então, provavelmente isso aqui é um tumor glial de alto grau, um glioblastoma multiforme. Então, reforçando essa propedêutica, então, falar da localização do tumor, nesse caso intraaxial, comprometendo a substância branca periventricular e algumas outras estruturas, o aspecto, se é sólido cístico ou infiltrativo. Esse tumor tinha um componente interessante, que ele também aqui invadia o septo pelúceo, comprovando esse comportamento infiltrativo da lesão. A matriz tumoral, então a matriz tumoral, sempre importante avaliar sequência de difusão, SWI e gradiente, e a sequência pós-contraste. A periferia da lesão, nesse caso, como nós acreditamos ser um glioblastoma multiforme, a periferia lesional ela pode corresponder tanto a edema quanto a infiltração tumoral, então é importante colocar isso no relatório, e o efeito expansivo do conjunto, da lesão e do edema ou infiltração tumoral adjacente e as herniações que esse tumor determina. Esse outro caso, a gente já falou um pouco dele, uma lesão provavelmente extraaxial, sem difusão restrita, com essas áreas de calcificação ou produtos de degradação da hemoglobina de permeio. Esse exame ele não teve contraste, o paciente era renal crônico, optaram por fazer o exame sem contraste. Então, fala da localização e do aspecto, que é uma formação expansiva extraaxial parasagital à esquerda, com ampla base de implantação dural na foice interhemisférica e no osso frontal, e aspecto sólido. A matriz tumoral, então sempre lembrar, difusão, SWI gradiente, o pós-contraste. As medidas, esse caso a gente conseguia medir nos 3 eixos, a periferia da lesão, como esse é um caso de um meningioma, a periferia da lesão tratava-se de edema, porém em algumas áreas a gente não conseguia ver bem as margens da lesão. Então, geralmente eu coloco dessa forma, a discreta indefinição das margens da lesão com parênquima encefálico no seu aspecto lateral esquerdo, onde se associa extensa área de persinal entre 2 e flare, devendo corresponder a edema vasogênico, não se podendo descartar a possibilidade de infiltração neoplásica pial. Deixa eu só voltar Essa lesão, ela tinha parte do componente dela que a gente não conseguia ver, aquela rima licórica, tá bom? Tumores extraaxiais nos quais a gente não consegue ver a rima licórica, eles podem estar relacionados
a invasão do parênquima cerebral, um componente de invasão pial. Então, isso que foi relatado no laudo. O efeito expansivo, as outras relações do tumor, seja com a artéria cerebral, com o seio sagital, e como não foi feito contraste, a gente não colocou as áreas de contraste. Então, por fim, pessoal, eu deixo aqui essa propedêutica. Eu acho que esses 8 passos são extremamente importantes para a gente não esquecer de relatar nada na descrição dos tumores do sistema nervoso central. Eu repeti esses pontos várias vezes para tentar fixar e espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo meu e-mail e não deixe de participar aí da Neurotime, vai começar agora às 2 horas, tem sido bem bacana. Obrigado.